Onde está o povo que vai para o céu? O povo que vai deixar essa terra. O povo comprado, o povo lavado, o povo remido, o povo eleito, o povo redimido. A igreja é um povo exclusivo na terra. Quando falo a igreja, não digo a denominação Assembleia de Deus. Eu falo da igreja, o corpo de Cristo, que transcende a própria denominação e se estende por todo o planeta Terra, os remidos e fiéis, comprados e lavados no santo e precioso sangue de Jesus. Irmãos queridos, estamos vivendo um tempo em que, por favor, abram suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Estamos vivenciando dias em que somos desafiados por conta da nossa fé, da nossa prática religiosa, e isso é extraordinário, porque isso testifica e denuncia de que lado nós estamos, a que povo pertencemos, a que cultura pertencemos. Estamos diante de uma cultura em que a palavra pertencimento ganha grande relevância. Hoje se fala muito da ideia de pertencer ao espaço, pertencer à comunidade, pertencer à estrutura. Você entra em um pequeno grupo e o interesse é participar, interagir. Daqui a pouco você percebe que você não foi bem aceito, ninguém te dá a mínima. Então aquela ideia de não pertencer ao grupo leva com que essa pessoa se afaste. A ideia de pertencer a uma comunidade, a uma sociedade, ela é muito forte. E pensando nisso, que muitos criaram grupos privados para somente aqueles que pertencem àquela cultura, àquela identidade. E aí surgiram, do ponto de vista positivo e negativo, tem os lobbies, são exclusivos para as pessoas que têm certas práticas, que viviam em oculto e que criaram lobbies, criaram suas zonas secretas. Outros foram criando suas sociedades, e somente aqueles que falavam a mesma língua, que pensavam da mesma maneira, que consumia a mesma cultura, que se identificava como pertencente àquele grupo, é que ficava. E a igreja não pertence a este mundo. A igreja jamais pode assumir a identidade de pertencimento ao mundo, ao sistema, ao secularismo. A igreja precisa ter identidade própria, daquela que foi constituída em Cristo Jesus. E eu quero falar aqui da segunda carta de Pedro, capítulo 2. O capítulo ele é muito extenso, então eu vou me limitar até o versículo 9. Tá certo, irmãos? Até o 9, para não ser muito extenso, porque percebo que o relógio não me permitirá. Capítulo 2, de 1 a 9, da segunda carta de Pedro. Eu vou ler o versículo 9 e depois retorno ao versículo 1. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Irmãos queridos, não feche a sua Bíblia, por gentileza, que nós vamos voltar ao versículo 1, e eu quero falar nesta noite sobre o tema: o juízo de Deus virá. Diga comigo: o juízo de Deus. Mais uma vez, o juízo de Deus virá. É inevitável, é inadiável. Ele virá. O juízo de Deus virá e é inevitável. Ele vai acontecer. E para quem virá este juízo? E por que virá este juízo?
O apóstolo Pedro escreve uma carta para os cristãos que estão na região da Ásia, Capadócia, Bitínia, e eles estão enfrentando grandes dificuldades, são peregrinos, forasteiros. Já escreveu a primeira carta e agora escreve a segunda carta. Para alertá-los, essa carta tem apenas 3 capítulos. No primeiro, Pedro chama para o crescimento espiritual, crescer no conhecimento de Jesus Cristo e reconhecer que aquela doutrina que Pedro está passando, ele tem uma experiência porque conviveu com o próprio Cristo, e tem a palavra, que é a mensagem profética, que foi dada não por vontade humana, e ele alerta sobre o perigo dos falsos profetas no capítulo 2, e no capítulo 3 ele fala da vinda de Jesus para sentenciar. E termina no último versículo do capítulo 3, convidando a igreja a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo 2, que é a perícope que eu vou trabalhar nesta noite, Pedro, ele abre dizendo assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Na antiguidade sempre surgiu falsos profetas, como Balaão, os falsos profetas que enfrentaram Jeremias, Ezequiel, e eles foram para a Babilônia profetizar que tudo ia dar certo, e Deus mandou Ezequiel dizer: não confie nesses falsos profetas, não confie. Então sempre houve falsos profetas para enganar as pessoas. E agora Pedro diz que, de igual modo, também haverá falsos mestres entre vocês. Agora ele está falando porque os falsos profetas surgiram no meio da comunidade de Israel, do povo escolhido, que surgiriam também falsos mestres no meio do povo de Deus. E esse alerta é tão importante, porque nós somos praticamente a última geração para a volta do Senhor. Irmãos, não estou aqui marcando a data da volta de Jesus, Deus me guarde, porque eu estou esperando Ele hoje, não amanhã. A data para nós será sempre hoje. O dia que se chama hoje é o dia da volta de Jesus para nós. Não estamos aguardando Ele amanhã, depois da manhã, não temos essa ideia: vou me consertar porque Jesus virá na próxima semana, no próximo mês. Não, nós temos que estar aguardando Ele no dia que se chama hoje. E ele diz que introduzirão heresias destruidoras, heresias que podem destruir a fé de alguém, a concepção e a consciência do que é servir a Cristo, o que é pertencer ao povo da redenção. E ele diz: introduzirão heresias. Heresias são ensinos falsos, ensinos enganosos, ensinos para deturpar a verdade, para afastar as pessoas de Cristo, do Redentor. A própria palavra heresia, haireses, que vem do verbo haireomai, quer dizer cortar, separar. É separar você da verdade, é separar de Cristo. E ele diz que elas são destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Irmãos, olha o perigo, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Esta mensagem não é para o mundo, é para a igreja. Essa mensagem não é para os que estão de fora, para os que estão de dentro. Chegando a renegar o Senhor soberano que os resgatou. Quem foi resgatado aqui por Jesus? Quem foi? Está nessa convicção que o Senhor o resgatou e o trouxe para perto de si, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
E aí Pedro alerta que esses falsos mestres já receberam a primeira punição, que é a destruição. Deus elimina os falsos mestres, mas isso não significa juízo final, isso não significa sentença final. Ele está falando da primeira consequência dos hereges, dos falsos profetas. Estamos vivendo um tempo em que está surgindo um pseudo-cristianismo, falsos cristos, falsos ensinadores, falsos ensinos, para que as pessoas, elas se sintam como alguém pertencente de uma agenda global, de uma agenda estadual, de uma agenda municipal, que ela incorpore a cultura do momento, a cultura relativista, a cultura que faz sucesso, a cultura que dá prazer, e ela se sinta como alguém que não está fora do contexto social, mas que esteja integrada, associada, e aí as pessoas vão se iludindo e se entregando àquilo que é contrário à vontade de Deus, e abrindo mão da sua identidade, abrindo mão daquilo que Cristo fez em nós, aonde nos colocou, aonde nos atraiu, aonde nos assentou, que foi nas regiões celestiais, e as pessoas se deixam levar por certos valores que não pertencem a Cristo. Mas Pedro está alertando que muitos vão seguir heresias destruidoras, chegando a negar o Senhor que os resgatou. E aqueles hereges serão punidos por isso. A gente vê na história do cristianismo, como no quarto século o cristianismo foi assimilado por uma religião tradicional, e como ela começou a afastar o cristianismo da verdade, e começou a substituir Cristo por outras crenças, e as pessoas se deixaram levar. Nós sabemos que o cristianismo nunca pertenceu a este mundo, está no mundo, mas não pertence a ele. E aí Pedro diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e muitos seguirão a sedução do falso ensino. A serpente só fez dizer: vocês serão semelhantes a Deus, que Eva comeu, e falou para o seu marido: vamos ser iguais a Deus. Ele come também, perde o paraíso por conta da sedução. A sedução da serpente é a mesma. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E aqueles que vão enveredando no caminho para pertencer a este mundo, que vão sendo levados pelo falso ensino, pela falsa doutrina, pela heresia destruidora, as pessoas começam a olhar e dizer assim: não é fulano, não é cicrano, e o caminho da verdade começa a ser blasfemado, por conta da minha opção de relativizar o meu caminho, a minha história, os meus princípios, a minha cultura. De que lado você está, Givanildo? De que lado você está, meu irmão? De que lado você está, minha irmã? De que lado você está, jovem? Nós precisamos estar alertas. Nós somos a geração da última hora. E como sabemos, o livro do Apocalipse diz que haverá uma besta que vai promover uma estátua da outra besta. Tem a besta que sobe do mar, que sobe da terra, e essa estátua vai falar, e essa estátua saberá tudo sobre as pessoas, e essa estátua tem o poder de determinar o destino de alguém. Nós já somos esta geração. Não existe uma pessoa nesse mundo que não seja mais conhecida do sistema. Não existe um lugar que a gente passe que não seja filmado, que não tenha que colocar uma mão, que tenha que digitar, que tenha que colocar uma impressão digital, que tenha que fazer um registro, que tenha que acessar as redes sociais, que tenha que entrar no mundo paralelo, que é o mundo digital.
e nossas informações estão sendo absorvidas a cada dia. Estamos vivendo num tempo em que se descortina uma realidade para nós, da qual não podemos fugir, que nos desafia como povo de Deus. E no capítulo 13 do Apocalipse diz isso, mas no capítulo 11 também fala que as duas testemunhas do Senhor serão mortas e seus corpos ficarão expostos na praça da cidade que foi crucificado o seu Senhor, que é Jerusalém, e os seus corpos serão vistos por todos, de todas as nações, tribos e povos. E qual é a geração que pode contemplar um corpo morto em tempo real, o mundo todo ao mesmo tempo? Qual é a geração? Se não esta. Então aperte os cintos, porque o arrebatamento está chegando. Aperte os cintos, que está na hora de partir. Está chegando a hora de deixar este mundo. Toda a configuração do sistema nos mostra que Cristo já vem. Mas antes que Ele venha, alguns serão seduzidos, atraídos, aliciados, alienados, afastados da verdade. E eu não quero fazer parte do povo que pertence ao povo da perdição. Eu quero fazer parte do povo que pertence ao povo da redenção. E Pedro disse: muitos seguirão, e por causa deles, daqueles que vão seguir, o caminho da verdade será difamado. Crentes que estão envergonhando o nome do Senhor, expondo o evangelho ao ridículo, ao descrédito. O evangelho tem sido banalizado, sensualizado, erotizado, com tantas práticas em estado de putrefação. Mas nada disso impede que o santo, poderoso e vivo evangelho seja proclamado em alto e bom som, que Jesus está voltando e que os crentes estão lhe esperando. E Pedro diz, versículo 3: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Nunca se houve um mundo tão impulsionado pela avareza, pela ganância, pelo ganho, pela vontade de ter. E isso envolve também a religião, a exploração humana, o universo da fé, a falsa religião, o falso evangelho, e prometendo o paraíso para as pessoas e levando elas para o inferno. E movidos por avareza, explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles, para os hereges, para os falsos profetas, para os falsos mestres, a condenação decretada há muito tempo não tarda. A condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Deus não tem o culpado por inocente, e já está nos decretos divinos, desde o Antigo Testamento. O falso profeta teria que ser morto, o herege teria que ser destruído, por levar as pessoas à corrupção, ao engano. A condenação deles já está decretada. Eles estão fazendo a sua escolha de seguir o caminho da perversão, o caminho do erro. Mas a igreja também fez a sua escolha de seguir o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho de Cristo, o caminho do céu, o caminho de Deus, o caminho da luz, o caminho da identidade de Cristo. Aí Pedro diz, versículo 4: pois Deus não poupou anjos quando pecaram. Seres celestiais, convivendo com o próprio Deus,
Mas quando pecaram, Deus disse: vai ser punido, vai receber o pagamento do seu trabalho, a recompensa do seu feito. Deus não poupou os seres celestiais, aqueles que tinham alta posição, que Judas diz que eles não guardaram o seu lugar, porque Deus lhe deu lugar de pertencimento. Você fica aqui, você aqui, aqui. Você é querubim, você é serafim, você é anjo, você faz parte das hostes, das miríades. E eles seguiram a rebelião de Satanás. E aqueles que tinham uma posição especial, a Bíblia diz: mas Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno. A palavra inferno aqui é tártaro, que significa o mundo de baixo, ou seja, ele está abaixo do Hades, é o poço sem fim. Deus reservou no poço da escuridão, mas este é apenas o castigo inicial, não é o juízo ainda, porque o texto diz: reservando-os para o juízo. Ou seja, aqueles que estão no caminho do erro, quando eles tombam pela morte, ou são punidos como os anjos na escuridão, ainda não significa o fim, é apenas o primeiro estágio do juízo final. O castigo virá, o juízo virá. Ninguém pense que é a morte que dá um basta. A morte dá um basta na possibilidade de recuperação, de restauração, de esperança, mas não significa ainda o juízo. E Deus não poupou os anjos. Pedro está partindo de cima para baixo. Aí ele adianta, versículo 5 diz: e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Que ele está dizendo: o mundo todo, o mundo pré-diluviano, se deixou dominar pela violência de Caim. E a Bíblia diz que o mundo ficou cheio de violência e iniquidade. O mundo foi dominado por tamanha perversidade que Deus não suportou. Mas o texto vai dizer que Deus preservou Noé, pregador da justiça. Noé não pregava o dilúvio, Noé não pregava a chuva, ele pregava a justiça. Era pregoeiro que Deus ia derramar a sua justiça, e Deus derramou com o dilúvio. Ele era pregoeiro da justiça, e a Bíblia diz, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Deus sempre tem um remanescente. A Bíblia diz que os anjos que não pecaram, Paulo vai dizer que Deus chama eles os anjos eleitos. Eles foram resgatados do engano, que eles não foram levados, então foram eleitos para nunca mais pecarem. Nos dias do dilúvio, Deus preservou Noé e sua família. Esse Deus ainda preserva no meio da iniquidade, no meio da perversão, no meio da imoralidade, no meio da idolatria, no meio do engano. Ele tem um povo que ele preserva. Quem faz parte desse povo aqui? Deus tem um remanescente, irmãos. Deus preservou Noé, o pregoeiro da justiça, porque creu em Deus e construiu a arca, obedeceu, e a Bíblia diz, fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Façamos o que o Senhor ordena, façamos o que o Senhor pede, façamos o que o Senhor determina, que tudo vai dar certo no final. E ele não para aqui, e ele vai mais adiante e diz: e, versículo 6, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Deus não poupou os anjos que pecaram, prendeu no Tártaro, no inferno,
nas prisões eternas, na escuridão. Deus não poupou o mundo pré-diluviano, mas preservou a Noé. E agora ele parte para 2 cidades. Essas cidades se tornaram exemplo de punição em toda a Bíblia. Depois que Deus derramou o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, as cidades adjacentes, essas 2 se tornaram a referência do juízo de Deus sobre o pecado, sobre a maldade humana. Isso acontece no livro do Gênesis, capítulo 19, mas logo será citado em Deuteronômio 2 vezes. Depois será citada pelo profeta Isaías quase 10 vezes. Será citado pelo profeta Jeremias, pelo profeta Ezequiel, pelo profeta Sofonias, pelo profeta Amós. E no Novo Testamento será citado por Jesus em Mateus, capítulo 11, depois citado no capítulo 24, em Lucas 17, será citado na carta de Pedro, na carta de Judas, será citado no Apocalipse. Símbolo de juízo. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? O livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, 49 e 50 revela: Sodoma e Gomorra era arrogante. A arrogância tomou conta das cidades. A primeira expressão do coração humano que se identifica com Satanás: arrogância. Sodoma e Gomorra era um povo, uma sociedade impiedosa, não tinha piedade de ninguém, ímpia em todos os sentidos. Era uma sociedade injusta, não fazia justiça ao pobre e ao necessitado. Sodoma e Gomorra era uma cidade entregue a pecados imorais da sexualidade, as quais o Senhor abomina. Pode ler Ezequiel 16, 49 e 50, que está lá o registro da sequência de pecados. Muitas vezes as pessoas reduzem somente a 2 pecados, ou 1, mas lá tem a sequência. E Deus, Ele decidiu derramar o seu juízo, porque extrapolou os limites da graça, da misericórdia. E Deus reduziu essas cidades por completo, posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Ou seja, este juízo está aberto. Essa condenação não se limita só ao século passado, aos séculos passados, é para a nossa geração. E ele diz assim, reduzindo as cinzas, Sodoma e Gomorra, né? Mas, versículo 7 começa com a conjunção adversativa, que para nós é a abertura da esperança, da graça, da misericórdia, da bondade, do amor de Deus. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Irmãos, Ló, ele era peregrino, seguindo os passos de Abraão, seu tio, seu pai adotivo, seu líder, seu referencial, o escolhido de Deus, o pai da fé. Mas um dia os pastores de Ló e os de Abraão entraram em conflito, questão de espaço físico para alimentar o seu gado. E Abraão olhou para Ló e disse: não haja contenda entre mim e ti, não haja contenda, porque irmãos somos, e família não pode viver intrigada. Não haja contenda entre mim e você, nós somos irmãos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu que vou para a direita. Eu só não quero estar em confusão com você, meu sobrinho. Abraão era o pai adotivo de Ló,
Abraão era o tio, era o mais velho, era o escolhido de Deus, era o homem que tinha as promessas, mas na hora de fazer uma escolha, no meio da família, ele não disse: Ló, eu lhe trouxe comigo, lhe adotei, você foi abençoado pelas promessas de Deus na minha vida, agora você traz essa confusão, siga por aqui. Não, Abraão, com toda a sua prerrogativa patriarcal, com todo o status de escolhido por Deus, ele decidiu negar-se a si mesmo, para que não houvesse contenda na família. O que você faria para não ter confusão no meio da família? O que eu faria diante do conflito? Não haja contenda entre mim e ti. Irmãos somos. Se você escolher a direita, eu que vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu que vou para a direita. Só não quero confusão na família. E Ló esticou os olhos para Sodoma e Gomorra, para as campinas que eram verdejantes, lembrava o paraíso do Senhor, desceu com seu gado, chegou lá, vendeu tudo, comprou uma casa, disse: não moro mais em tendas, agora eu sou mais peregrino. Com o dinheiro que Ló investiu em Sodoma, ele ganhou uma posição na porta de juiz. Ló agora entrou para a vida moderna, morando agora numa casa de alvenaria, deixou de habitar em tendas, agora não é mais peregrino, não é mais pastor, é juiz, incorporou uma outra realidade. Só que quando Ló começou a viver ali, irmãos, ele acordou de madrugada com barulho na sua porta, e quando ele abriu, o que ele viu deu vontade de vomitar. Ele fechou, as filhas acordadas: o que é, meu pai? A Bíblia não diz nada disso, viu, irmãos? Só diz que ele angustiava todos os dias pelo que via e ouvia dos homens de Sodoma. A coisa era tão podre, tão imoral na porta de Ló, que não tinha um dia para ele não sentir vergonha, nojo da podridão moral que estava naquela cidade. E como ele tinha investido tudo, ele estava preso ao contexto, não podia sair. Deus teve que destruir Sodoma para tirar Ló. E só saiu por conta dos anjos, que se dependesse de Ló ele não ia conseguir sair. Ainda teve que sacrificar a esposa. Quer dizer, ela que sacrificou-se porque olhou para trás. O prejuízo foi grande. Como é que você tem observado ao seu redor o nosso contexto, a nossa cultura, a nossa realidade? Tem uma agenda global aí sendo imposta através da política, através da educação, através dos meios de comunicação, para impor, para quebrar tudo, para romper todas as barreiras. Está vindo como torrenciais para destruir tudo. Como as águas entrou no Rio Grande do Sul e saiu arrastando tudo, eles querem arrastar tudo. Tudo que for princípios, valores estabelecidos pelo cristianismo, valores da família, da identidade, dos bons costumes, da boa tradição, eles querem destruir. Eles querem que nós pertençamos à sua linha de raciocínio, de pensamento, de ideias, de concepções relativistas, onde Deus não atua, onde Deus não opera, mas que qualquer Deus pode servir a qualquer momento, menos o Deus da verdade e da justiça. Mas a Bíblia diz que Ló estava sendo afligido todos os dias. Mas o versículo 7 começa com essa expressão: mas livrou o justo Ló. Deus tem livramento para a sua igreja. Deus tem livramento para o justo. Deus tem livramento para os santos. Deus tem livramento para aqueles que ficam do lado da verdade. Deus tem livramento para aqueles que decidiram negar-se a si mesmo. Deus tem livramento para aqueles que não incorporaram esse sistema. Deus tem livramento para aqueles que decidiram viver em santidade e em justiça perante Ele todos os dias da sua vida. E o texto diz: porque esse homem justo, versículo 8,
pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. E querem que possamos dizer que é normal, que é natural, a podridão, a imoralidade, a desconstrução dos padrões estabelecidos por Deus, dos princípios fundamentais e essenciais que determinam a origem e a formação da família e a manutenção da sociedade e o prosseguimento das nações. Mas a Bíblia diz, versículo 9: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, mas tem sempre uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Tem sempre uma mensagem de esperança para aqueles que estão do lado certo. Mas o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, os que vivem uma vida de piedade, de integridade, de pureza, que serve ao Senhor conforme a determinação do Senhor. Para este o Senhor tem livramento. O texto começa dizendo que muitos seguirão os falsos mestres, os falsos ensinos, mas também nos mostra que tem um remanescente, um povo que não será levado pela heresia. E eu quero pertencer a esse povo. Eu quero pertencer aos piedosos. Eu quero estar do lado daqueles que o Senhor vai livrar, daqueles que quando o céu se abrir e a trombeta tocar e a voz do arcanjo ressoar, eu posso ouvir, o meu corpo ser transformado, ser glorificado e ser atraído pelo poder de Deus. E o santo texto diz, finalizando, ele anuncia primeiro a mensagem de esperança para a igreja. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e ao mesmo tempo e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. E manter sob castigo para o dia do juízo. Tem um povo que está debaixo da ira de Deus e não vão escapar. São suas escolhas que determinam a que área, a que esfera eles pertencem, de que lado estarão. Não é o que eu digo, o que eu acho que vai determinar, é o que Deus diz, é o que Deus determina. Não são as minhas decisões que vão determinar o que eu faço com minha vida. A Bíblia diz, não sois de vós mesmos. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes e não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Vou parar aqui porque senão eu teria que seguir o texto todo. O dia do juízo vem. O dia do juízo vem. De que lado você vai estar? Você que está nos assistindo. O dia do juízo vem. E nós precisamos saber a que povo pertencemos, a quem pertencemos, de que lado estamos. Estamos no momento em que estão relativizando tudo, está tudo muito normal. E tanto fez como tanto faz. As pessoas não identificam mais de que lado estão. Está tudo tão comum, está tudo tão moderno, está tudo tão natural. E aí pessoa se vê com a mente aberta demais, coração aberto demais, e não pertence, e não percebe
que o Senhor nos desarraigou, arrancou do presente século mal, ou seja, arrancou pela raiz para não crescer mais, para dizer: você pertence a mim, você é meu. Será que podemos dizer: eu sou do meu amado e meu amado é meu? Você pode dizer comigo, igreja: o amado é Jesus, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Irmãos, é um só. Nós e Jesus, Ele é a cabeça, nós somos o corpo. É Ele quem nos guia, quem nos dirige, quem nos direciona. É por Ele que devemos seguir, porque o dia do juízo vem. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça, que tenha misericórdia, que corramos com pressa, porque a porta da graça está aberta. Deus abençoe, meus irmãos.